Música. Deixem-me contar-vos algo curioso sobre o silêncio na era digital. Vivemos num mundo em que praticamente tudo é partilhado. Aniversários, chávenas de café, pores do sol, lágrimas, gargalhadas, até a dor disfarçada com filtros. No entanto, há quem permaneça totalmente invisível. Eles navegam em silêncio, observam com atenção, mas postam raramente ou nunca. Talvez conheçam alguém assim, talvez sejam assim, e surge sempre aquela dúvida que paira na mente das pessoas. Por quê? Por que razão alguém optaria por ficar oculto quando todo o mundo parece clamar por atenção? É tentador pensar que quem não publica é apenas tímido ou introvertido, mas isso não explica tudo. Por debaixo dessa aparente quietude opera toda uma psicologia. Uma que revela muito sobre a natureza humana, a autoimagem e uma rebeldia discreta contra uma cultura viciada na visibilidade. Música. Vejam bem, para certas pessoas, o silêncio não representa vazio. É domínio, é o poder de decidir o que o mundo não pode saber. Porque, quer admitamos ou não, as redes sociais alteraram subtilmente a forma como nos definimos. Elas premiam a exibição, elogiam o barulho. Ainda assim, quem permanece nas sombras costuma ver tudo com maior clareza. Observam sem precisar de interferir. Refletem antes de reagir. Analisam antes de emitir juízos. Os psicólogos descobriram algo intrigante. Quem evita publicar com frequência tende a pontuar mais alto em qualidades como autocontrolo, introspeção e independência emocional. São menos afetados pela comparação social e pela busca de aprovação externa. Em resumo, não procuram demonstrar quem são. Esforçam-se por compreender isso. Num mundo afogado em encenações, isso é excepcional. Porque, sendo francos, a maior parte do que partilhamos não é mero diálogo, é construção de identidade. Uma audição inconsciente pela aceitação. Cada legenda, cada imagem, cada atualização de estado grita: "Sou assim, concordam?" Mas, ao deixar de publicar, algo muda. Começamos a desvincular o nosso valor dos aplausos virtuais, deixamos de pensar em frases prontas, voltamos a vivenciar os instantes por nós mesmos, não para uma câmara. E essa é a psicologia secreta por trás de muitos que não postam. Anseiam pela genuinidade num ambiente onde tudo parece encenado. Não detestam as redes sociais. Simplesmente já não se reconhecem nelas. Não se trata de rejeitar a tecnologia ou o convívio social. É recusar condensar a vida em momentos de destaque. Porque ao verem quão simples é manipular as percepções, passam a prezar o que não se pode partilhar. Silêncio, profundidade, imperfeição, verdade. Para alguns, a escolha de não publicar surge após um esgotamento emocional. Talvez outrora partilhassem tudo, até que um dia isso deixou de soar autêntico. Deram-se conta de que, sempre que exibiam algo belo, sentiam uma pressão invisível para superá-lo. Já não viviam, encenavam. Por isso, pararam de forma discreta, sem alarido. Apenas um desaparecimento gradual do feed. Mas há algo que se compreende mal com frequência. Não publicar não equivale a não sentir. Não significa indiferença. Muitas vezes, indica que se importa demasiado com a presença, o sentido, a salvaguarda do que é precioso. Existe um conceito na psicologia designado por propriedade psicológica. É a sensação de que algo nos pertence de forma profunda, um pensamento, uma recordação, uma vivência. E ao publicá-lo, essa propriedade enfraquece ligeiramente. O instante torna-se bem comum, exposto a críticas, distorções, até ridicularizações. Assim, quem evita postar guarda muitas vezes o seu sentido de posse sobre a própria vida. Mantém os momentos intocáveis, pessoais, intactos. E talvez isso não seja tristeza ou isolamento. Talvez seja uma liberdade serena. Porque pensem lá, quando foi a última vez que fizeram algo significativo sem a ânsia de o partilhar? Quando foi a última vez que riram, choraram ou conquistaram algo sem pensarem logo em publicá-lo? Esse impulso, essa necessidade de expor, não é inato, é adquirido, resultado de uma década de gostos, partilhas e circuitos de dopamina que nos condicionam a associar validação a valor. E quando alguém sai desse ciclo, parece uma insurreição, mas também uma cura. Começam a redescobrir a pureza de fazer as coisas só para si, cozinhar sem fotografar, viajar sem marcar localização, sentir sem descrever. Nesse espaço desperta algo, uma consciência de si que não requer plateia. Mas nem todos os que não publicam o fazem por serenidade. Alguns são movidos pelo receio,
o medo do julgamento, da rejeição ou de serem mal interpretados. As redes sociais intensificaram uma ansiedade subtil que os psicólogos chamam pressão de autoapresentação. É a consciência permanente de estarem sob escrutínio, mesmo quando não estão. Para muitos, isso esgota. Preocupam-se que as palavras sejam deturpadas ou, pior, ignoradas. Por isso, retraem-se, não porque não queiram. Conectam-se menos não por falta de desejo, mas porque o preço da exposição parece elevado demais. Anseiam ser notados, mas de forma autêntica, não superficial. E, paradoxalmente, por vezes, os indivíduos mais reservados nas redes sociais guardam as reflexões mais intensas na sua mente. Não estão ausentes, transbordam, optam pela serenidade em vez do espetáculo. Esse mutismo carrega uma camada filosófica profunda. Num mundo que grita incessantemente, olha para mim, a escolha pela invisibilidade torna-se uma afirmação de identidade. É como declarar, eu existo para além da tua visão. Podem navegar pelas vidas alheias, acenando com a cabeça, sorrindo, ocasionalmente sentindo uma pontada de dor, mas raramente se expõem, pois compreendem algo que muitos ignoram. Nem tudo o que se vive precisa de ser observado. Às vezes, as experiências mais transformadoras da existência, o crescimento, o luto, a mudança, ocorrem em silêncio, longe dos olhares, sem registro público. E após passarem por suficientes dessas metamorfoses íntimas, começa-se a perceber que a invisibilidade não equivale à insignificância. É precisamente aí que a essência se constrói, em vez de se encenar. Eis o cerne da contradição. As redes sociais foram criadas para nos unir, no entanto, frequentemente agravam o isolamento. Ao abster-se de partilhar, deixa-se de perseguir laços digitais e inicia-se a reconstrução de relações genuínas. Começa-se a reparar em quem se preocupa sem necessidade de atualizações, descobre-se quem se lembra sem lembretes. Esse tipo de vínculo, cru e sem alarido, transmite uma profundidade maior, um calor mais autêntico e uma realidade incomparável. Os que evitam postar habitam esse território, constroem amizades que dispensam evidências, encontram paz nos instantes não partilhados e permitem que a vida flua sem a converter em material. Parte disto prende-se também com a solidez da identidade, saber quem se é, mesmo sem plateia. Quando se está em harmonia consigo mesmo, não se requer público para confirmar o valor. Não é presunção, é tranquilidade. E, curiosamente, esses mesmos indivíduos que se calam online acumulam as narrativas mais cativantes, reservam-nas para momentos frente a frente, não através de ecrãs, porque para eles a verdadeira ligação não se conta em comentários ou curtidas. Mede-se no silêncio partilhado, no contacto visual, no riso que não exige testemunhas. São pessoas que albergam universos inteiros, que refletem com profundidade, observam sem cessar e compreendem em voz baixa. Não necessitam de aplausos globais para validar a sua presença, basta-lhes vivê-la, e talvez num mundo tão ávido de visibilidade, o seu silêncio não seja defeito. É reflexo, lembrete de que nem tudo de valioso precisa de ser divulgado. E por vezes, o gesto mais humano é guardar algo só para si. Sabes o que é intrigante? Quanto mais tempo alguém passa afastado das redes sociais, mais altera a sua percepção do mundo. As cores parecem mais vibrantes, o tempo alonga-se, as conversas ganham substância. É como se o afastamento do bulício restaurasse a autenticidade a tudo, porque, ao deixar de representar, começa-se a sentir de verdade. Há uma beleza subtil em percorrer a vida sem registrar cada passada. Não se pensa em enquadramentos, iluminação ou legendas. Está-se simplesmente presente, plenamente vivo, imerso no instante em vez de o observar de fora. E isso é algo que as redes sociais nos roubam com frequência. Mas a psicologia por trás disto vai além de mero gosto ou opção. Assenta na forma como o cérebro gere a validação. Cada vez que se publica algo online e recebe atenção, gostos, comentários, corações, o cérebro liberta dopamina, o químico ligado à recompensa e ao vício. Com o tempo, criamos dependência dessa aprovação. Passamos a filtrar vivências pelo potencial de partilha em detrimento das reais. Agora, imagina quem resiste a esse ciclo, quem opta conscientemente por romper com a roda da dopamina. Não é indiferença, é mestria. Exige autoconhecimento recusar o que foi planeado para nos prender. Os que não publicam tendem a possuir um forte locus de controlo interno, conceito psicológico que indica que o sentido de valor e contentamento provém de dentro,
não de elogios externos. Não precisam do eco digital de "é suficiente" para o interiorizarem. E eis o mais fascinante. Estudos revelam que pausas prolongadas de publicações ou consumo de conteúdo nas redes sociais levam a ganhos concretos em estabilidade emocional e satisfação vital. Porque, quando a identidade deixa de ser refletida incessantemente, ganha solidez, torna-se tangível. Deixa de se editar a vida para a tornar palatável. Vive-se na sua totalidade caótica, bela e sem filtros. E talvez essa seja a verdadeira insurreição. Permanecer íntegro num mundo que premia os pedaços. Contudo, o silêncio nas redes nem sempre traduz serenidade. Por vezes, mascara cansaço. Para muitos, as plataformas outrora buscadas por ligação acabaram por esgotar. Surge uma fadiga emocional discreta ao confrontar os relatos ideais dos outros, enquanto se tenta ainda recompor os próprios fragmentos. É fácil julgar os que não partilham a sua vida nas redes. Começas a esquadrinhar os bastidores alheios. Começas a duvidar do teu valor, mesmo sabendo que não devias. E no fim, há quem opte por se afastar, não por rancor, mas para se proteger. Percebe-se que não se deve ao mundo um espetáculo, não se deve justificar o silêncio, e não é preciso demonstrar felicidade só para ser crido. Essa é uma das verdades súbitas da nossa geração. Baralhamos a visibilidade com o valor. Pensamos que para importarmos temos de ser vistos. Mas o sentido verdadeiro não precisa de espectadores. Alguns dos instantes mais profundos da tua existência, aqueles que te moldam, ocorrem sem ninguém a observar. Sem câmaras, sem legendas, sem plateia, só tu. E talvez seja isso que os que não publicam captam melhor. Sabem que a privacidade não é solidão, é uma ligação íntima contigo mesmo. Porque, ao deixares de transmitir cada ideia, voltas a escutar as tuas próprias. Reconectas-te com as facetas perdidas no bulício, os teus anseios silenciosos, os medos não ditos, a bússola interior. E isso tem algo de profundamente espiritual nos dias de hoje. Não é um recuo, é um regresso à casa. Claro que nem sempre é sereno, há instantes de incerteza, de questionar se o silêncio te torna invisível, se estás a ficar para trás enquanto os outros encenam avanços. Mas, com o tempo, reparas em algo belo. O teu valor não se apaga quando ninguém olha. Permanece firme, como o zumbido suave de um quarto calmo após a tempestade. E talvez essa seja a confiança autêntica, não a proclamação estridente do eu nas redes, mas a certeza tranquila do eu no mundo real. Alguns dizem, se não postaste, aconteceu mesmo. Mas a realidade é que o que mais te transforma raramente chega ao feed. O teu amadurecimento, as desilusões, as conquistas pessoais, os gestos de bondade discreta, vivem na memória, não na mídia. E talvez isso baste. Quando os psicólogos falam de expressão autêntica do eu, destacam a congruência, a harmonia entre o interior e o que mostras ao exterior. Mas na era dos filtros, essa harmonia é sempre distorcida. Começas a existir como uma versão editada para agradar. Assim, optar por não postar pode ser a forma de manter essa congruência, de salvaguardar essa verdade frágil entre o mundo interno e o externo. Não precisam que todos vejam o que sentem para o validar como real. Não precisam registrar cada pôr do sol para recordar a sensação. Vivem a vida plena e em voz baixa. E eis o paradoxo: os que vivem em silêncio sentem a vida com maior intensidade. Não se distraem com a encenação. Captam pormenores que escapam aos outros, a forma como a luz se altera numa parede, a pausa antes de alguém falar, o eco de uma risada longínqua. Estão presentes, e a presença é a moeda mais rara num mundo erigido sobre atenções. Mas por vezes, essa presença leva a mal-entendidos. Podem ser rotulados como distantes, enigmáticos, até frios. No entanto, se olhares melhor, o silêncio deles não é vazio. É profundidade, é a serenidade de não precisar de se explicar para ser compreendido. Há uma confiança discreta em não precisar de ser conhecido por todos, só entendido por alguns. E é isso que os que não publicam entendem no fundo. Sabem que nem toda a verdade é para a multidão, que certas partes de ti merecem ficar imunes a algoritmos e juízos. Porque uma vez público deixa de ser só teu. Passa a pertencer a interpretações, a críticas, a modas, e talvez alguns momentos sejam sagrados demais para isso. Da próxima vez que vires alguém que nunca posta, não suponhas que se esconde. Talvez esteja só a viver. Talvez tenha achado paz nos recantos sossegados da existência, aqueles não iluminados pelo brilho azul de um ecrã.
Talvez sejam eles que se lembram do que nós esquecemos, que não ser visto não é estar só, que ser calado não é estar vazio, que por vezes a expressão mais verdadeira de quem és é o silêncio, porque no fundo não estamos feitos para espetáculos, estamos feitos para ser pessoas, e os que não postam recordam-nos isso a cada instante quieto, sem filtros, belissimamente invisível.